Salve tchutchucos, tchutchucas, tudo bom? Professor Augusto falando, trazendo aqui então a continuação dos nossos estudos de História do Brasil e já há um bom tempinho, né? Nós estamos trabalhando o período imperial. Quando eu falo algum tempinho, pessoal, eu sempre relembro com vocês que a gente pode apontar o início do período imperial, aquele momento em que nós temos a partida da família real rumo a Portugal, 1821, e o começo do período chamado de regência de Pedro, tá? Então, nesse momento, a gente já começa a entender que é o período imperial, porque o Pedro, ele ficando, começa a articular o processo de independência da maneira como vocês já sabem. Tudo bem? Bom, aula anterior, ali, primeiro reinado, parte um. O que nós estudamos? Vamos relembrar? Nós estudamos, pessoal, aquela formação da Assembleia Constituinte e dentro dessa Assembleia Constituinte, os embates entre dois partidos, o Partido Português, ou dos portugueses, e o Partido Brasileiro, ou dos brasileiros. Joia? Vimos ainda que nesse embate entre os dois partidos havia uma clara tendência por parte do Partido Brasileiro de tentar elaborar uma constituição para o Brasil que fosse limitadora do poder imperial ou do poder real. E uma coisa até interessante, porque eles foram ousados, né? Eles fizeram tudo isso mesmo depois da famosa fala do trono, em que o Pedro havia deixado bem claro que só aprovaria a Constituição se ela fosse interessante para ele também. Beleza? E no final das contas, quando a gente tem lá a tentativa de criação de um pré-projeto, que é o projeto da mandioca, projeto esse que sim limitava seriamente os poderes do rei ou do imperador, nós temos a noite da agonia e a dissolução dessa Assembleia Constituinte. Lembraram? O outro ponto que a gente viu no primeiro reinado, parte um, aula anterior, nós acompanhamos a criação da primeira Constituição brasileira, e a Constituição foi outorgada, ou seja, imposta, não houve debate, e de quebra ela foi criada por um conselho chamado Conselho do Imperador, ou pura e simplesmente conselho, tá? O que acontece, tchutchucos? Acontece que essa primeira Constituição ela foi uma reação do Dom Pedro àquele fechamento da Assembleia Constituinte. E estabeleceu-se aqui, de certa forma, uma monarquia que lembrava muito o absolutismo, mas em alguns pontos, pela Constituição, ela também se colocava como liberal. O que a gente tem que lembrar dessa Constituição? É uma Constituição que pregava uma monarquia constitucional e hereditária, estabelecia não três, mas quatro poderes, sendo que o último, o poder moderador, era o poder mais relevante, era o superpoder do imperador. Vimos lá que a Constituição ela criava o voto censitário, ela puxa essa ideia daquele pré-projeto da Assembleia Constituinte, ela também estabelecia que o legislativo teria que ser bicameral, formado por deputados que seriam eleitos pelo sistema censitário e senadores que seriam indicados e colocados no cargo pelo imperador. Bacana? E por aí vai. E terminamos, tchutchucos, a primeira parte, a aula passada do primeiro reinado, trabalhando a grande revolta que aconteceu desse período, que é chamada de Confederação do Equador. De forma bem resumida, a Confederação do Equador, tchutchucos, ela foi uma reação não só ao abandono político dessa região, a região nordestina, onde aconteceu a Confederação, lembrando, o epicentro é Pernambuco, mas ao mesmo tempo era uma reação a essa arbitrariedade de Dom Pedro, ou seja, já demonstrando seu autoritarismo quando primeiro fecha a Assembleia Constituinte e em seguida quando outorga uma Constituição que claramente ela relembrava aspectos absolutistas. Beleza? Então isso tudo foi o que a gente trabalhou na primeira parte. Na aula de hoje, tchutchucos, eu vou falar da segunda parte do primeiro reinado e basicamente a gente trabalha a crise desse período, tá? A gente trabalha os elementos que levaram à abdicação do Pedro em 1831. Vamos lá? Então bora, sem mais delongas, tá aí o tópico E, tchutchucos, para a gente trabalhar a famosa crise do primeiro reinado. O que vocês vão começar a pensar aqui, primeiro em termos de datas. Tchutchucos, quando se fala da crise do primeiro reinado, fala-se de um período que vai de 1825
que é quando Pedro perde totalmente a sua pouca popularidade que havia angariado nos primeiros momentos do primeiro reinado, e se estende até, lógico, a data de 1831, que é a data da abdicação dele. E até um fato interessante, porque no dia 7 de abril de 31, quando ele abdica, ele dá o início a um outro período dentro dessa época imperial, que é chamado período regencial. E ali vocês vão lembrar que o Pedro II, o filho dele, era um menor de idade. Então, durante mais ou menos 9 anos, de 31 a 40, nesse período regencial, o Brasil ele tem um menor de idade esperando para assumir o trono, e dentro dessa, aspas, vacância, porque o menor não pode assumir, nós teremos regentes a comandar o país. Tá legal? Então, nesse período, é o período que nós conseguimos verificar essa crise do governo de Pedro. Vamos acompanhar os fatores? Então, vem comigo. Tchutchukos, primeiro grande fator que explica essa crise do primeiro reinado e o esgotamento da popularidade do Pedro é a crise financeira. E olha só que coisa mais louca. Tchutchukos, a crise financeira, ela sempre acompanhou esse primeiro reinado, tá? Ela nunca foi debelada. E para falar a verdade, grande parte da explicação dessa crise não deve ser somente a incapacidade do Dom Pedro de saná-la, mas deve-se também à partida da família real lá em 1821, tá bom? Então vem cá, primeira explicação dentro desse fator da crise financeira. O Brasil, ele tinha muitos gastos, pessoal, e grande parte desses gastos, agora a gente vai começar a conectar, tem relação com empréstimos que os ingleses fizeram ao Brasil e o Brasil tinha que pagar. Era a dívida. Vamos lembrar disso? Tchutchukos, quando aconteceu o processo de independência do Brasil, vocês viram que o país que basicamente foi muito importante para reconhecer o Brasil como nação foi a Inglaterra. Só que ela não fez isso de graça, né? Primeiro, ela pediu para o Brasil reassinar os tratados de 1810 e, por outro lado, meio que, entre aspas, insistiu para o Brasil pegar empréstimos com ela para pagar o que devia a Portugal. Aí vocês não podem esquecer que a própria coroa portuguesa, para aceitar a independência, isso por diplomacia inglesa, cobrou uma série de pagamentos, uma série de indenizações. Então, o primeiro elemento dessa crise financeira eram os gastos que o Brasil tinha pagando esses empréstimos que pegava com a Inglaterra, tá certo? E aí tem o segundo ponto. Tchutchukos, o Brasil gastou muito nos primeiros anos do primeiro reinado. Foram gastos, por exemplo, com campanhas militares, as guerras de independência. Nós tivemos gastos também em seguida com a debelação da Confederação do Equador. E daqui a pouquinho eu vou mostrar mais um gasto, pessoal, que foi durante a Guerra da Cisplatina. Então, as campanhas militares, principalmente no começo do primeiro reinado, exauriam o tesouro público. E grande parte disso acabou resultando em inflação, aumento de impostos, tá joia? Então essa é a primeira explicação para a crise financeira, entenderam? Agora, olha para isso aqui, tio Cos. Lembra que eu acabei de falar que existe uma explicação para essa crise financeira e essa explicação está relacionada com o retorno da família real? Então vem cá, em 1821, quando o Dom João VI voltou para Portugal, ele levou boa parte do dinheiro do Banco do Brasil lá para a coroa lusitana. E é interessante porque o Brasil já não estava bem das pernas, até porque o Banco do Brasil ele não era muito operante, e ao mesmo tempo a gente tinha um problema sério em relação à agricultura de exportação, e agora ficou pior. Por quê? Porque quando todo o dinheiro foi levado para Portugal, tirado do Banco do Brasil, o banco não tinha lastro, pessoal. Ele não tinha como honrar com dívidas, ele não tinha como honrar com empréstimos feitos por brasileiros. E o pior, ele não tinha como fazer a moeda brasileira se valorizar. Entenderam? Então essa falência, pessoal, ela acabou prejudicando, por exemplo, o custo de vida dos brasileiros, porque moeda desvalorizada era moeda que não valia, e com o aumento de impostos, essa moeda ela acabava tendo que ser usada com muito mais voracidade para se pagar o que devia. Nós temos um problema sério dessa falência do Banco do Brasil, porque não tinha como financiar outras atividades econômicas, como por exemplo, talvez a indústria, tá bom?
Então, segunda explicação para a crise financeira é a falência do principal banco brasileiro. Joia? E para finalizar, pessoal, a última explicação, e uma das mais contundentes para essa crise financeira, é o déficit de exportação. Tchutchucos, é notório, vocês sabem, a agricultura brasileira ela passava por sérios problemas nesse momento, principalmente dois produtos, o algodão e principalmente a cana-de-açúcar. E aí o que acontecia? Esses produtos eles não tinham impacto no mercado externo, eles eram produzidos aqui e tinham uma superprodução, mas quando caíam no mercado não eram absorvidos. E aí acontece a queda dos preços e com a queda dos preços, consecutivamente, a quebra da economia. Por quê? Porque todo mundo tem que lembrar que o Brasil era primário exportador, dependia demais da produção no campo, pessoal. E esse déficit de exportações acabava matando, por um lado, a arrecadação do governo e por outro lado, até mesmo os preços, porque eles ficavam todos bagunçados devido a essa falência do principal elemento da economia, a agricultura. Entenderam? Então o que vai acontecer aqui? A crise financeira é um fator para explicar a crise do primeiro reinado e mais tarde, consecutivamente, a queda do Dom Pedro I, porque ele passou a ser acusado de má gestão, principalmente a elite agrária, a elite que o colocou no poder porque apoiou a independência do Brasil e o apoiou durante boa parte até 1825, agora está descontente. É um problema também, porque é um fator para a crise do primeiro reinado, porque a população passa a ficar desgostosa com o aumento do custo de vida, impostos, desvalorização da moeda, tá legal? Então tá aí primeiro fator explicando que a questão financeira vai impactar bastante no que futuramente vai ser a abdicação do Pedro. Tá joia? Mas o que tá pior pode ficar pior? Ah, pode, né? Tchutchukos, era muito claro desde o fechamento da Assembleia Constituinte o autoritarismo do Pedro. Quer ver como? Molecada, esse autoritarismo do Pedro, ele ficou muito claro, principalmente depois do fechamento da Assembleia, com a outorga da Constituição de 24. Constituição que vocês já sabem era autoritária, lembrando o absolutismo. Mas o pior, por enquanto, era que você tinha essa autoridade acima dos demais poderes de um Pedro que jurou, de certa maneira, durante a independência, defender a causa brasileira. Entenderam? Só que não para por aí. O autoritarismo do Pedro acabou também se manifestando em duas outras ocasiões. A ocasião em que, depois que fechou a Assembleia Constituinte, ele mandou prender os deputados ligados ao Partido Liberal e principalmente no combate à Confederação do Equador, utilizando inclusive mercenários, gastando bastante dinheiro que já faltava no Brasil. Logo em seguida, executando Frei Caneca, que além de membro da Igreja Católica, era um cara muito querido em Pernambuco, em Recife, entenderam? Então o autoritarismo ele vai caindo muito mal no gosto do Partido Brasileiro de novo. E outra, a própria população não concorda com essa maneira do Pedro organizar o Brasil e atuar mediante algumas situações de forma contrária, tá bom? Mas olha só que bacana. Tchutchukos, a imprensa era quem mais criticava as ações do Pedro. Era a imprensa que atacava esse autoritarismo, a imprensa que começava a meio que dizer que o Pedro se afastava dos brasileiros e passava a apoiar tão somente portugueses, como membros do Partido Português, também comerciantes. E uma coisa super interessante, Tchutchukos, essa imprensa, ela de certa maneira alimentava aqui no Brasil um medo de uma recolonização. Sabe por quê? Porque enquanto ela atacava o autoritarismo do Pedro e atacava também essa tendência do Pedro se aproximar do Partido Português, ela criava aquele contexto de que o Pedro nada mais era do que um joguete na mão dos portugueses. Então o Brasil ele corria sério risco de voltar a ser basicamente uma região orbitante de Portugal. Entenderam? E olha só que tensão, tchutchukos. Em 1831 morreu assassinado um dos maiores críticos do Dom Pedro I, um jornalista chamado Libero Badaró. Ele era um jornalista italiano
já estava aqui no Brasil há bastante tempo e era o editor de um jornal chamado O Observador Constitucional, que tanto atacava o autoritarismo, que tanto falava dessa questão do Pedro ser muito aportuguesado, tchutchucos. E quando ele morreu, foi feita uma investigação, muito mal e porcamente, e no final das contas, quando a população e a própria imprensa ficou sabendo dessa má investigação, a culpa recaiu em cima dele, em cima do Pedro. E na verdade, o Líbero Badaró foi assassinado por questões ligadas à própria ação dele como jornalista, tá? Não teve ligação direta do Pedro em si, entenderam? Mas a coisa já estava aziada. Porque com a morte desse jornalista Líbero Badaró, o Pedro passou a ser visto entre os populares e intelectuais como um homem muito autoritário também, agora com a imprensa. Um homem que levava a ferro e fogo às oposições e nesse caso as esmagava. Tá legal? Mas atenção, de novo, a morte do Líbero Badaró não tinha ligação direta com Dom Pedro, tá bom? E olha só que coisa interessante. Nessa data, 1831, a gente já vai começar a acompanhar logo logo um Pedro que não tem apoio nenhum, não tem sustento, até porque a população também já não entendia mais como querido, como protetor, e finalmente ele acaba abdicando. Tá joia? Mas vamos continuar. Tchutchucas, é considerado também fator para a crise do primeiro reinado a famosa questão sucessória portuguesa. E essa é uma história deliciosa, tchutchucos, acompanha comigo. A data é 1826. Em 1826, lá em Portugal, morreu Dom João VI, o pai do Pedro, tá? E pela Constituição vigente lá, que também era uma Constituição ligada a preceitos liberais, mas ao mesmo tempo mantendo a monarquia tradicional, quem teria que assumir era o filho mais velho, ou parente homem mais velho, próximo mais velho. Galera, e na linha de sucessão, o mais velho era o Pedro. O que ele fez? Ele abdicou em favor da filha, até porque ele ficou com medo de acumular as duas coroas. Ao mesmo tempo, ele também ficou com medo de alimentar as críticas da imprensa quanto a essa questão do medo da recolonização e a enviou para lá. Tchutchucos, o detalhe é que a filha do Dom Pedro, a Dona Maria da Glória, ela era menor de idade. Então, quando ela foi enviada para lá, o Pedro deu a missão para o Dom Miguel, que era o irmão dele, o irmão, digamos, segundo dele, de cuidar da Maria da Glória. Para quê? Para que, quando ela assumisse a maioridade, ela pudesse assumir também o trono português e casar com ele, casar com o próprio tio. Olha que loucura. Pois bem, tchutchuco, só que Dom Miguel, ele era muito apoiado pela nobreza portuguesa. E a nobreza não enxergava com bons olhos essa questão de uma menor de idade ser tutelada e depois ter que assumir. Eles achavam que era uma corrupção dentro da tradição monárquica portuguesa em que só homens governaram. Então o que ele fez? Apoiado pelos nobres e recebendo também apoio da igreja, ele deu um golpe. Olha que loucura. Ele deu um golpe em cima da própria sobrinha, assumiu e desencadeou o que é conhecida como questão sucessória portuguesa. O que ela foi? Ela foi a luta do Pedro, tentando valer os interesses dele e, lógico, da própria filha, contra o Dom Miguel, que era o usurpador, aquele que havia dado o golpe. Tchutchucos, foi um conflito que se arrastou de 1827, mais ou menos, até 1833, mas usando sempre, pode colocar o dinheiro do Brasil, dinheiro que o Brasil não tinha, alimentava mais ainda aquela crise financeira, e utilizando também, tchutchucos, até a propaganda aqui no Brasil, olha que loucura, para tentar demonstrar que o que ele estava fazendo, o que o Pedro estava fazendo, era garantir também a hegemonia da família dele lá em Portugal. Ele tentava apontar para algumas relações benéficas para o que ele estava fazendo. Tudo bem? Agora vem a parte mais louca ainda. O Pedro, lá em Portugal, ele era visto como liberal, o libertador, porque ele tinha apoio da burguesia e da classe média portuguesa, tá? Enquanto o Dom Miguel, ele era visto como conservador.
Eu falo que é louco porque se vocês analisaram bem, o Pedro é visto como liberal lá, mas aqui no Brasil ele é visto como autoritário. Interessante, né? Então, a priori, essa guerra ou questão sucessória portuguesa era uma briga entre dois irmãos para assumir verdadeiramente o trono de Portugal. Tá bom? Já pode anotar. O vencedor, depois eu vou retomar, foi Dom Pedro. Entenderam? Galera, então com essa questão sucessória, a imprensa ficou mais alimentada. Por mais que Pedro tentasse fazer uma propaganda contrária, a imprensa começou a dizer, tá vendo? A gente tem razão quando fala do medo da recolonização, porque no fundo, o Pedro está defendendo os interesses de Portugal. Tá certo? E olha só o que vai acontecer nesse mesmo momento. Tchutchucos, a questão sucessória portuguesa estava se desenrolando e um ano antes já estava começando a famosa Guerra da Cisplatina, tá? E o que foi essa guerra? Essa guerra, tchutchucos, ela foi uma guerra do Uruguai com apoio da Argentina para se tornar independente. Aí não se esqueçam que o nome Cisplatina era o nome antigo do Uruguai. Só que aí é que está o detalhe. O conflito começou em 1825, ou seja, anos antes da questão sucessória portuguesa, e se arrastou até 1828, também gastando dinheiro brasileiro. E o pior, galera, com o tempo, a partir do momento em que se aproximava a data da questão sucessória portuguesa se tornando guerra, o Dom Pedro começa a financiar menos o conflito. Então, em 1828, a derrota na Guerra da Cisplatina caiu muito mal dentre os militares brasileiros. Eles começaram a perceber que era má vontade do Dom Pedro em apoiá-los durante esse conflito. E aí olha só o desastre. O Brasil foi derrotado, mas quando eu falo derrotado, ele foi derrotado basicamente por conta da diplomacia inglesa, tá? A Inglaterra, ela manipulou esse conflito, ela fez uma intervenção nesse conflito para impedir que essa região continuasse nas mãos do Brasil. Olha que loucura. Por quê? Porque ela entendia que a Cisplatina, se tornando o Uruguai, se tornava também um novo mercado inglês. Tá bom? Então essa derrota ela foi uma derrota não em campo de batalha, tá? Ela foi uma derrota diplomática. A Inglaterra retirou aquela grande questão de apoiar o Brasil de forma integral e aqui nesse caso fez valer os seus interesses, autorizando que o Uruguai se tornasse independente. Joia? Mas o estrago estava feito, pessoal, porque agora os militares começaram a falar também que Pedro mal fez questão de tentar remediar essa independência, tá? De tentar fazer com que a Inglaterra voltasse atrás, entenderam? Então olha só o que a gente começa a perceber. A partir de 1828, o Pedro já não tinha apoio da população. Uau, já estava começando a ser muito atacado pela imprensa. E não se esqueçam que a imprensa ela tinha muito apoio do Partido Brasileiro e também de membros da elite. E terceiro ponto, um Pedro que estava começando a detonar a economia mais do que nunca, gastando dinheiro lá em Portugal, lutando contra o irmão, e aqui no Brasil, gastando dinheiro com a Cisplatina, mas logo em seguida retirando, tá? Então os militares também passaram a não apoiar Pedro. E a coisa ficou muito pior, tchutchucos, a partir disso aqui, ó. Era notório que Pedro era um amante incondicional. Ele era um cara muito boêmio, tá? E o que estragava, tchutchucos, é justamente a ideia de que ele, na condição de rei, teria que demonstrar também o exemplo, tá? Ele teria que ser visto como um pai, ele teria que ter toda uma moralidade para poder ser respeitado. E esse desregramento era muito conhecido, inclusive até explorado pela imprensa, e todos sabiam que ele agia de má fé, era uma má conduta, até porque todo mundo sabe, inclusive, que ele era casado, né? De todas as amantes do Pedro, a que mais causava escândalo, pessoal, era a Marquesa de Santos, tá? Inclusive, até nas cartas que eles trocavam entre si, ela o chamava de Demonão. Olha que loucura, ele a chamava de Demoninha e ela o chamava de Demonão. Então imagina o impacto desse desregramento moral, agora apimentado mais ainda pela presença de uma amante oficial que é a Marquesa de Santos. Então aqui, decisivamente, a gente percebe um Pedro que não tem mais condições de governar.
ele perdeu totalmente os apoios, principalmente dos elementos mais populares. Tá legal? Mas olha o que vai acontecer. 1831, vou colocar aqui para vocês, 1831, o Líbero Badaró tinha acabado de ser assassinado. E o Pedro, numa tentativa, talvez numa última tentativa, de tentar restabelecer aquela representatividade que ele tinha com o Brasil, com a população brasileira, parte para Minas Gerais. E lá em Minas Gerais, pessoal, tentando se apresentar como sendo de novo o bom imperador e aquele que estava ligado integralmente aos interesses brasileiros, é recebido muito mal e porcamente. Dizem até os historiadores que conforme ele ia passando nas ruas das principais cidades, por exemplo, Vila Rica, que era a capital, ele era recebido de costas. Ou as pessoas fechavam a janela, ou pior, aqueles que mantinham as janelas abertas colocavam um pano preto simbolizando o luto da morte do Líbero Badaró. Então isso foi um estrago. Por quê? Porque ele voltou arrasado, ele voltou já sabendo que a situação estava muito ruim de fato, e os portugueses na cidade do Rio de Janeiro, capital, quiseram alegrá-lo, quiseram inclusive demonstrar apoio, então estavam organizando uma recepção, uma festividade. Galera, só que essa festividade acabou se transformando na popular, e eu peço para vocês circularem, Noite das Garrafadas. Ela foi um conflito praticamente armado, pessoal, entre brasileiros e portugueses, tá? Eram os brasileiros tentando desarticular essa recepção que estava sendo preparada. Então eles subiam no alto dos prédios e jogavam garrafas em cima dos portugueses. Ou invadiam o local onde estava sendo feita a festividade e quebravam tudo que estava sendo organizado. Entenderam? Então o que aconteceu? O Pedro voltou. Ele ficou sabendo dessa noite das garrafadas, inclusive virou um escândalo na cidade, e como maneira de tentar reimpor a sua autoridade e ao mesmo tempo culpando os brasileiros pela crise, ele exonera o famoso Ministério dos Brasileiros, também chamados, anotem aí pessoal, de Ministério dos Andradas, tá? O que ele fez praticamente? Ele pegou todos os ministros que eram brasileiros, alguns dos quais eram pertencentes à família Andrada, e tirou do poder. Quem que ele colocou no lugar? É o que vocês vão anotar. Ele colocou no lugar um ministério chamado Ministério dos Portugueses, tá? Esse Ministério dos Portugueses, também é chamado Ministério dos Marqueses, era uma reaproximação do Pedro com a política, mas a manutenção da ligação dele com os portugueses, entenderam? Ele estava se utilizando da política, por isso a reaproximação, para se organizar no poder, mas a manutenção porque os políticos portugueses são aqueles que são abraçados, são aqueles que são colocados no poder. E isso foi um pampeiro, pessoal. Porque quando a elite, principalmente os políticos, souberam desse ministério dos brasileiros sendo exonerado e souberam, pior ainda, dos portugueses sendo colocados no poder, começaram a organizar manifestações. Elas começaram como manifestações políticas, tá? Elas foram passadas à imprensa. A imprensa explorou essas manifestações e começou a divulgar notas, pessoal, para chamar a atenção da população. Então os populares também foram às ruas e ambos, tanto a elite como os populares, exigiam o retorno dos brasileiros ao poder. Agora, olha que legal. Na Europa, nesse exato momento, tchutchucos, estava começando a se irradiar o que foi a chamada Revolução de 1830, tá? Vocês vão estudar com Adriano. Mas a Revolução de 1830, ela foi uma revolução que aconteceu na França, tá legal? Lá na França, ela lutou contra o rei que era chamado Carlos X, que, querendo ou não, ele tinha alguns aspectos autoritários e foi muito popular. Teve muito engajamento como liderança da elite. Então servia de exemplo para os demais territórios europeus. Por quê? Porque era uma luta contra o autoritarismo, era uma reinvocação dos preceitos liberais burgueses e tinha forte participação popular. Lá na França houve a abdicação do Carlos X, ele abdicou em 1830 também,
e no continente europeu muitos outros movimentos que pregavam independências, que pregavam a luta contra a imposição política. E aqui no Brasil isso chegou muito bem. Ele chegou exatamente nesse contexto aqui, pessoal, no contexto em que o Pedro era autoritário, em que o Pedro se utilizava agora nesse momento da violência e da política para governar, e de um Pedro que não tinha muito apoio. Então o que rolou? Verificando essas manifestações, pessoal, e ao mesmo tempo identificando que a elite brasileira, aí lembre-se, principalmente latifundiários, alimentavam esse descontentamento, o Pedro opta por abdicar. Então, como eu disse lá no começo, em 7 de abril de 1831, ele desembarca do poder, ele abdica do governo brasileiro, do reinado brasileiro, e volta para Portugal. Por que volta para Portugal, prof? Porque ele nasceu lá, tá? Voltando para Portugal, tchutchucos, ele vai lá, liga lá, dá sequência à questão sucessória portuguesa, né? A guerra contra o irmão, e deixa estabelecido que aqui no Brasil quem tem que governar, isso mediante a Constituição, era o filho. Só que não se esqueçam, também mencionei, o filho, Dom Pedro II, era menor de idade, ele tinha 5 anos, pessoal, 4 para 5 anos. Então, na aspas, vacância de um imperador que pudesse assumir, houve o início da regência, que é o que a gente vai estudar nas próximas aulas. Mas anotem aí, regência, tchutchucas, é o período em que regentes políticos brasileiros comandam um país até a maioridade do Pedro. Só que a gente sabe que não vai durar até a maioridade do Pedro. Mas esse é um assunto para outro momento. Ok? Belezinha? Tchutchucos, então vamos olhar exercícios? Então olhem para esse primeiro aqui. Um clássico, tchutchucos. Sesgran-Rio. E o Sesgran-Rio abre com um texto que é mais ou menos assim. Usando do direito que a Constituição me concede, declaro que hei de muito voluntariamente abdicado na pessoa do meu muito amado e prezado filho, o senhor Pedro de Alcântara. Aí tem lá, Boa Vista, 7 de abril de 1831, 10º da independência e do império, Dom Pedro I. Tchutchucos, essa é a carta, um trecho da carta da abdicação do Pedro, tá? Então aqui ele está dizendo que está abdicando, e está abdicando, reparem, voluntariamente, né? Para tentar, de certa maneira, colocar o filho no poder, tendo em vista que ele identificou, como vocês já sabem, todos os problemas relacionados ao governo dele. Bacana? Então abriu a mente, lembraram? Brasil que nessa época passava por uma crise financeira, não se aceitava muito bem o autoritarismo do Pedro, tínhamos as críticas da imprensa contra ele, temos também explodindo a Guerra da Cisplatina, e nessa Guerra da Cisplatina o Pedro começou apoiando e depois retirou o apoio. Lá em Portugal, a Guerra de Sucessão, chamada Questão Sucessória Portuguesa. Temos o desregramento moral do Pedro, que é muito mal entendido, até hoje seria, né? E a culminância da crise, que foi a exoneração do Ministério dos Brasileiros. Tá, prof, eu entendi. Então vamos lá. Nesses termos, Dom Pedro I abdicou ao trono brasileiro no culminar de uma profunda crise, que a gente acabou de lembrar, que não se caracterizou por... Então, se vocês acabaram de lembrar quais são os fatores dessa crise que levou Pedro a abdicar, você tem que identificar aquilo que não tem nada a ver. Vamos a A diz, antagonismo entre o imperador e parte da aristocracia rural brasileira. Opa, tem tudo a ver, né, pessoal? Até porque quando eu falo elite durante as aulas, você entende que a principal elite que ali está contra o imperador é a elite latifundiária, é a aristocracia rural. Então deixa ela aí. Vai lá para B. Empréstimos externos para cobrir o déficit público gerado em grande parte pelo aparelhamento das forças militares. Opa, essa é a crise econômica, né? Aquela crise que tem toda a relação com gastos, está aqui apontado, gastos com forças militares, né? E ao mesmo tempo uma crise que tem a ver com gastos relacionados a empréstimos. O Brasil tinha que pagar os empréstimos que pegava com a Inglaterra. Então tem tudo a ver, né? Pode separar, deixa ela quietinha aí, tchutchucos. Vai lá para C.
aumento do custo de vida, diminuição das exportações e aumento das importações. Prof, eu só não peguei muito bem esse papo de aumento das importações. Galera, pensa comigo, o Brasil, se não tinha indústrias, inclusive até por conta dessa questão financeira, não havia nenhum tipo de incentivo a esse setor, ele não produzia. E quando não produz, tem que fazer o quê? Tem que importar. Ah, então tem sentido. Porque eu entendi aumento do custo de vida, né? O aumento de impostos é o exemplo, a falência do Banco do Brasil é outro, e entendi também a diminuição das exportações. Afinal de contas, o Brasil passava por um problema muito sério, como déficit. Ele não conseguia vender os seus produtos. Tá, então separa. Separa, pode separar. Ela tem todo sentido. Vamos olhar a D então? D. Pressão das elites coloniais que queriam o fim do império e a implantação de uma república nos moldes dos Estados Unidos. É estranho, né, tchutchucos? Por quê? Porque, primeiro, a gente não tem elites coloniais. Nós temos elites latifundiárias. Elas lembram, sim, as elites da época colonial. Tudo bem. Mas em nenhum momento, tchutchucos, lembra comigo, eu mencionei que os caras eram republicanos, né? Não. Na verdade, o que eles queriam é que o Pedro ou ele se afastasse ou ele mudasse. Mas em nenhum momento essa elite, aqui como diz, essa aristocracia rural, é contrário ao império e favorável à implantação de uma república, né? Então essa daqui vocês já podem marcar como errada. Para desencargo, vamos ler aí para ver se ela casa com o contexto. Olha lá, conflitos entre o Partido Brasileiro e o Partido Português. E além disso, medo da recolonização. Tem todo sentido, né? Os dois partidos sempre estavam em lados opostos, isso é notório, e mais ainda, a gente sabe que a imprensa explorava esse medo de recolonização, porque o Pedro, ele tinha uma tendência muito grande, isso ficou claro nos últimos anos do governo dele, em se apoiar nos portugueses, no partido português. Tá legal? Então tá aí uma CES Gran Rio, muito baba. Visto isso, vamos olhar uma Uniderp? Haha, Uniderp, pessoal, olha lá. Uniderp, tchutchucos, dificilmente vocês vão achar questões da Uniderp, porque ela não libera provas, tá? Mas vamos lá. O episódio conhecido como A Noite das Garrafadas, pensa, aconteceu quando Pedro estava voltando de Minas Gerais, era uma tentativa do que se tornou a noite, né? De festividade dos portugueses para agradecer, para agraciar Pedro e dar apoio, mas se tornou um conflito. Aí ele continua. Lembrou bem, hein, tchutchuco? Briga entre portugueses e brasileiros. Uau. Relaciona-se com o quê? Então já sabemos que a Noite das Garrafadas, ela foi uma briga e começou porque os portugueses queriam, na verdade, fazer uma festividade para o Pedro. Então relaciona-se com o quê, tchutchucos? Vamos ler? A. Promulgação da Constituição da Mandioca pela Assembleia Constituinte. Tem dois erros aqui. A Constituição da Mandioca não foi aprovada, porque era o pré-projeto. Uau! E o segundo erro, tchutchucos, é a Assembleia Constituinte ter promulgado. Ela nunca conseguiu promulgar Constituição nenhuma. A Constituição brasileira daquela época, um ano depois, em 1824, foi outorgada. Boa? Tá, então vai lá para B. Instituição da tarifa Alves Branco, que aumentava as taxas de alfândega, acirrando as disputas entre brasileiros e portugueses. Calma, vocês ainda não estudaram, mas parte do que eu vou explicar vocês já sabem. Vocês viram em algum momento, aqui durante as minhas aulas, primeiro reinado 1 e 2, algo de tarifa Alves Branco? Não, então você já sabe que a tarifa não é desse momento, tá? Aí vai a minha explicação. Alguns devem conhecer, outros não. Tarifa Alves Branco, pessoal, ela foi lá do segundo reinado. Ela foi criada para ampliar a arrecadação do Brasil em cima dos produtos importados. Aí o que vocês já sabem? Nessa época, o Brasil não aumenta preço de produto importado, porque o Brasil estava sujeito àquele tratado que foi reassinado, os tratados de 1810, mas quando eu falo no singular, o Tratado de Comércio e Navegação, aquele tratado que dava vantagens a produtos ingleses aqui, entenderam? Então tá errado, a gente não tem tarifa Alves Branco e nem temos também o aumento das taxas de produtos que vêm de fora. Boa, boa? Então olha para C, ele está perguntando de Noite das Garrafadas. O descontentamento da população do Rio de Janeiro contra a volta de Dom João VI.
já está errado volta de Dom João VI, né, tio Cos? Porque Noite das Garrafadas é primeiro reinado, a data é 1831. E o Dom João VI já tinha morrido e, pior ainda, já tinha voltado há muito tempo para Portugal. Tá legal? Vamos lá para D então? Noite das Garrafadas, a manifestação dos brasileiros contra os apoiadores de Pedro, o chamado Partido Português. Nossa, prof, praticamente o que a questão está dizendo ali, né? Se é uma briga entre portugueses e brasileiros, só pode ser a D, que parece que tem mais a ver. Tá, então separa. Vamos só dar uma olhadinha na E para configurar a D como alternativa correta. E. A vinda da corte portuguesa e o confisco de propriedades residenciais para alojá-la no Brasil. Bom, tá errado mesmo, porque Noite das Garrafadas, insisto, a data é 31. Segundo reinado? Não. Período regencial? Não. Primeiro reinado, né, prof? Isso, primeiro reinado. E outra, não tem nada a ver com corte, porque corte faz referência a um outro período anterior, o período joanino. Tá certo? Então, com toda razão, D de dado na cachola. Bom, tchutchucos, então, visto lá duas questões, sendo uma da Uniderp, vamos às minhas despedidas. Vem comigo. Primeira despedida, tchutchucos, leiam mais sobre esse assunto na apostila. Eu especifiquei a página lá no começo da minha aula. E quando terminarem de ler mais sobre esse assunto na apostila, vá lá para habilidades, páginas 628 e 629 e resolvam as questões 1 e 4. Tá? Superou? Vá para complementares, páginas 529 e 530 e resolvam as questões 1, 4 e 6. Tá legal? Então, tio Cos, forte abraço, bons estudos, qualquer problema me procure e até a próxima. Tchau, tchau.